Vai um café aí? Muito bem. Que vantagem Maria leva? Há canais de todo tipo na internet. Há canais de teologia conservadora, de teologia super conservadora, de teologia hiper mega power conservadora, e um canal de teologia fica brigando com o outro. Há canais de teologia conservadora de tudo quanto é verdade, doutrina. E aí fica uma doutrina acusando a outra. Mas também há canais de crítica à Bíblia, de todos os tipos. E canais dedicados, por exemplo, a insistentemente fazer a crítica bíblica. É mito, é mito, é mito, é mito, é mito, é mito. Bem, aí nós temos um passo, mas não temos uma jornada. O estado de compreensão da Bíblia no mundo teológico é, grosso modo, a perspectiva conservadora. Sejam progressistas, sejam conservadores, sejam fundamentalistas, a perspectiva é a mesma. A Bíblia é um livro que tem que ser estudado e seguido, posto em prática. A diferença entre os diversos grupos conservadores e críticos é a leitura ética do texto. Quanto mais fundamentalista, mais literalista, e quanto mais progressista, mais você vai cortando a Bíblia usando direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc, etc. Mas o foco é o mesmo. A Bíblia é um depósito de algum nível da verdade, em algum nível revelado. Ainda que você invente retóricas para dizer que é revelado e não é revelado, mas não é revelado, mas é revelado. Ou seja, é mudar tudo para não mudar nada. Tanto é que o modelo funcional de uma igreja conservadora e de uma igreja progressista é o mesmo. Aí onde está dar o passo? E eu não direi avançar nesse sentido, é sair dessa situação. É fazer a crítica disso. Então, a denúncia da Bíblia como mito, como um conjunto de narrativas ficcionais, e quando não é ficção histórica, é mitologia inventada mesmo, é um passo. É você sair dessa roda. Estou aqui tentando não apontar um progresso nesse passo. É a minha percepção. Constatar que a Bíblia é um conjunto de textos ficcionais carregada de mito é um passo. O conservador pode achar que não, ou pode achar que é um passo errado. Não me interessa a opinião teológica aqui nesse caso. Comungo com aqueles que, olhando para a Bíblia, admitem na Bíblia um conjunto de mitos que não tem fundamentação histórica. E você vai encontrar gente que deu esse passo e tenta, então, duas atitudes diferentes. Uma das atitudes é a Bíblia é um mito e pronto. Acabou, não há mais nada para fazer com ela. Aqui dentro há duas subdivisões. Aqueles que se tornam pregadores da declaração a Bíblia é um mito, a Bíblia é um mito, a Bíblia é um mito, e se dedicam a ficar apontando as comprovações internas de que ela é um mito. Acho uma boa atividade. A retórica não acho boa. Eleger o crente fundamentalista como um alvo a ser torpedeado não acho boa. Quer dizer, um trabalho técnico para todos e para ninguém, apontando cada incoerência, inconsistência, mito da Bíblia, acho um trabalho útil para a humanidade como um todo. Transformar cada erro desse numa flecha e ficar dando flechada na ovelha, que é a vítima do processo, uma vítima. A população, no seu nível mais baixo, que entope as igrejas, é uma vítima do processo. Então, que vantagem Maria leva? Você se convencer de que a Bíblia é um mito, e eu estou contigo, a Bíblia é um mito, mas aí você converte esta convicção, esta constatação, em arma e fica dando tiro nos outros. A outra alternativa é aquela alternativa acadêmica
do Ciro Flammarion Cardoso em relação a mim. Eu terminei o doutorado, 2008, o meu doutorado, eu terminei em 2008. Queria fazer um pós-doutorado e queria fazer um pós-doutorado em história bíblica, que para mim é o que salva da Bíblia, é história. Mas é mito, Oswaldo. Esse é o objetivo do texto. Esse é o objetivo do vídeo. Como lidar historicamente com uma Bíblia que é mito. Esse é o passo que precisa ser dado. Ficar gritando que ela é mito e nada é a mesma coisa. Tem que dar o passo seguinte, como lidar com isso? Aí procurei o Ciro Flammarion na Universidade Federal Fluminense, pedi a ele para ele me aceitar como orientando de pós-doutorado, mandei os artigos que eu produzia, minha pesquisa, e aí ele respondeu, por princípio, eu não oriento quem mexe com Bíblia. Por quê? Porque é mito, etc, etc. Ele nem precisou dizer. Vejam, é a mesma posição. Tanto Ciro quanto o pessoal iconoclasta sabe que a Bíblia é um conjunto de mitos. Ciro não vai ficar escrevendo texto dizendo que a Bíblia é um mito. Ele simplesmente se recusa a lidar com ela. Ok, compreendo. Acho uma decisão ruim para um historiador, muito ruim, mas eu compreendo. A outra decisão é não fazer como se, não vou fazer nada a respeito, vou fazer, vou denunciar. Ok, mas qual é o avanço? O crente não vai deixar de ser crente porque você está dando tiro nele, mostrando para ele que a Bíblia, que ele acredita como palavra de Deus, é mito, porque ele vai se servir dos argumentos da igreja para dizer que você é o herege, você é do diabo, você é uma tentação. Se ele conseguir resistir a você, ele vai ganhar uma casa própria. Ou seja, você é um inútil. Eu sou inútil se eu achar que é com isso que a gente vai conseguir esclarecer alguém. A outra postura histórica nesse campo é de um teólogo, Rudolf Bultmann. O Rudolf Bultmann constatou que a Bíblia é mito. 3 constatações. A do iconoclasta, que fica anunciando para Deus e o mundo que a Bíblia é mito, todos os dias, a Bíblia é mito, a Bíblia é mito, a Bíblia é mito. Mentiu aqui, mentiu ali, a Bíblia está errada aqui, está errada ali. Ciro Flammarion Cardoso, representando aí um conjunto de acadêmicos, constatou que a Bíblia é mito e decidiu, não quero mexer com isso. E Rudolf Bultmann, que constatou que a Bíblia é mito. Mas aí Rudolf Bultmann constatou que a Bíblia é mito enquanto teólogo. E não deixou de ser teólogo por conta disso. Vai um gengibre aí. O que Rudolf Bultmann fez? Ele falou, a Bíblia é mito, não resta nenhuma dúvida, não vou jogar minha cabeça fora para justificar uma pseudo-espiritualidade, mas eu sou um homem de igreja, eu sou um homem da liturgia, eu sou um homem do culto, da pregação da palavra. Então, ele somou as duas informações. A Bíblia é mito, mas eu sou um homem da liturgia. Então, aí ele propôs uma sanidade. Para mim, a única proposta saudável da teologia no século XX. Tirando a proposta do Hans King, que aí é outra natureza, né? Como juntar os 3 cristianismos. Teologia, caminho. Mas o Bultmann não está propondo resolver o problema do esfacelamento do corpo, do tecido da igreja. Está tentando resolver como manter uma igreja honesta, sabendo que a Bíblia é mito. Aí ele disse, muito simples, mesmo na igreja, a Bíblia é mito. Na aula da escola bíblica dominical, nos corredores, no banheiro, na cantina, a Bíblia é mito. Mas no momento do culto, entenda isso, é só no momento do culto. Antes do culto começar, a Bíblia é mito. Quando o culto terminar, volta a ser mito. Mas durante o culto, é a aplicação do conceito de transubstanciação, entende? Eu acho genial, respeitável. Bultmann, não te louvo no teu nazismo, né? No teu antissemitismo, no teu nazismo. Mas essa saída litúrgica foi bacana. No momento do culto, aquilo que é mito vira a palavra de Deus, assim como no culto, aquilo que é farinha de trigo vira corpo de Cristo.
Se a gente pode pegar trigo e fazer virar corpo de Cristo, por que não pode pegar mito e fazer virar a palavra de Deus? Mas atenção, só é corpo de Cristo na liturgia. Só é palavra de Deus na liturgia. Gente, lindo. Chega a ser emocionante. Chega a ser emocionante. É a saída do Bultmann para a liturgia e do Forrad para o Antigo Testamento, né? Tratar como tradição do povo de Deus. Falarei disso. Vou falar disso na série de Teologia Bíblica. Aguarde, você não tem a mínima ideia do que vem por aí naquela série. Então, são as duas saídas legais. Se eu tivesse algum prurido, alguma comichão para voltar à teologia, e não pretendo voltar à teologia, seria por esse caminho. Ou o caminho bultmanniano ou o caminho de Forrad. Só. É só, para mim, o que é possível. Então, o Bultmann deu um passo. O Ciro Marião Cardoso não deu passo nenhum. Jogou a Bíblia fora. E o pessoal da denúncia da Bíblia como mentira e mito também não deu passo nenhum. Estão presos na constatação, sabe? O carro da história atolou na constatação de que é mito e eles não sabem o que fazer adiante. É como se a missão deles não fosse compreender a Bíblia, fosse atacar o crente conservador e fundamentalista, e eu não vejo qual é a utilidade disso. É um esporte? É um prazer? Porque é inútil. O crente não vai ouvir quem fala desse jeito. O coração do crente está fechado. O coração do crente só se abre por dentro. Então, qual é a minha decisão em relação à constatação? Então, quarta constatação nesse meio. Eu estou neste grupo dos iconoclastas da Bíblia, que denunciam que a Bíblia é mito, e é inteiramente mito. Está cheio de erros, cheio de mentiras? Está cheio de erros, cheio de mentiras, porque mito é mentira, sim. Estou no grupo do Ciro Flamarion Cardoso, que sabe que a Bíblia é mito. Estou no grupo do Bultmann, que sabe que a Bíblia é mito. Mas diferente do Ciro, eu não vou abandonar a Bíblia. Diferente dos iconoclastas, eu não vou ficar dando tiro de borracha nos crentes. E diferente de Bultmann, eu não quero montar uma igreja. O que eu quero? O que eu quis desde sempre. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi porque eu fui para a igreja. Me colocaram a Bíblia na mão. Não era essa aqui, era a Almeida, né? Pretinha. Mas vamos lá. A Bíblia de Jerusalém. Minha velha Bíblia de Jerusalém, toda ferrada de tanto ler, né? Então me botaram a Bíblia na mão. Aí me venderam a explicação mitológica da Bíblia. A palavra de Deus, inerrante, a verdade é batista, aquela coisa toda. Meu coração crédulo. Que coração de novo convertido não é crédulo? Muito crédulo. Gengibre? Sem gengibre eu não consigo gravar 70 vídeos em 15 dias, tá? Tem que ser com gengibre. Muito crédulo, acreditei, li, devorei, li 5 vezes antes de ir para o seminário. E comecei a estudar, acreditando que o que estavam me dizendo da Bíblia era a Bíblia. Então estudei, lendo eu vi algumas coisas esquisitas, mas o seu coração está ali. O coração do novo convertido é uma extensão do coração do seu pastor. É assim que as coisas funcionam. Fui. Já contei a história de que porque eu fui para o seminário, está aí num vídeo, não vou repetir ela aqui. Procure no vídeo que está por aí. Qual vídeo? Não sei, assista aos 70, hein? Acabei indo para o seminário para estudar a Bíblia, que é o que eu sempre quis. E no seminário, não era uma faculdade, é um seminário que forma pastor. No seminário, eu comecei a descobrir o que era de fato a Bíblia. Que não era nada do que o meu pastor me ensinou. Que não é nada que a denominação batista explica. Que não é nada que a denominação explica nenhuma. É um livro histórico carregado de mitos, cheio de contradição, que virou palavra de Deus, que é interpretado alegoricamente como se fosse a própria Bíblia dizendo que, na verdade, é uma alegoria que as igrejas pregam. Aí, atenção para o que eu vou dizer. Atenção, porque aqui está a diferença. Eu não me apaixonei pelo que a igreja disse que a Bíblia era. Nunca. Eu me apaixonei pela Bíblia, o livro. A igreja me disse o que a Bíblia era, então vamos lá.
Mas uma coisa é o que a Bíblia me disse que a Bíblia era, a igreja me disse que a Bíblia era, e outra coisa é a Bíblia. Então, à medida que eu comecei a descobrir que a Bíblia não era o que a igreja dizia, a Bíblia era outra coisa, eu não fiquei com raiva da Bíblia. Eu não me deliciei em ficar dizendo que é mito. Olha, seus tontos. Ó, seus idiota. Ó, seus fundamentalistas burros. Gente, o que é isso? Eu era um crente. Se o conservador é idiota, eu sou idiota. Eu fui idiota a vida inteira. Não. Só que os meus olhos se abriram. E mudou o meu amor pela Bíblia? Não. Eu amo esse livro aqui. Mito puro. Foi feito para enganar as pessoas. Amo esse livro. Não amo a enganação dele. Não amo o mito dele. Amo o livro, o fato histórico do livro. Então, é o que eu me dediquei. E me dedico até hoje. E é a única função da tenda do perorátil. É entender, primeiro, o significado original dos mitos. O que eles queriam dizer? Acredite, 99% das pessoas que hoje dizem a Bíblia é mito não sabem o que significa o mito. O que o texto quis dizer lá atrás? Não sabem. Veem uma serpente falando, vão dizer a Bíblia é mito. Claro, serpente falando é mito. Mula falando, mito. Uma pessoa subindo para o céu, mito. Uma pessoa nascendo de virgem, mito. Uma pessoa ressuscitando, mito. O sol parando, mais mito ainda. Mas qual o significado histórico disso? Por que esses textos eram feitos? Para que serviam? O que era a Bíblia quando foi feita? Porque a Bíblia, quando foi feita, não é Bíblia. Bíblia, quando foi feita, era outra coisa. Virou Bíblia sem os autores saberem. Então, qual é o meu papel? É repetir o óbvio? Que o Ciro Flammarion sabia e foi razão para ele jogar a Bíblia fora? Que o Bultmann sabia e não foi razão para ele abandonar a liturgia? Que os iconoclastas sabem, mas não foi suficiente para fazer eles dar o passo adiante? Vamos tentar descobrir, de fato, historicamente, com seriedade, o significado disso. Não, eu quero saber o significado de cada versículo, por que foi dito, para quem foi dito, quando foi dito. Desmontar o mito, porque quando o mito é feito à época, ele é um instrumento de controle social. Não é mito no sentido que hoje o pessoal fala, mito é uma historinha de um povo. Não, esquece isso. Esquece isso. Não tem mito enquanto arquétipo na Bíblia, não existe isso. Você pode, nas ciências humanas, estabelece lá um conceito de arquétipo, vai ler lá, é alegoria científico-humanista. Mas é alegoria, para todos os efeitos. Quando o sujeito que escreveu cada texto da Bíblia usou mito, é uma rede para ele capturar os leitores, que à época eram ouvintes. Não é o mito capturando ninguém. O mito não é estrutural no sentido de que ele sozinho se move. Não, alguém maneja. O mito é uma rede composta por alguém e lançada por alguém sobre terceiros. E quem maneja essa tarrafa, que é o mito, escreve o texto usando o mito, porque ele está usando o mito num sentido específico, com interesse específico. Ele tem um resultado em mente. É eficiente o que ele está fazendo, é inteligente o que ele está fazendo. O fato de você dizer que é um mito não significa nada, porque não há esclarecimento nenhum, não há informação nenhuma quando você diz a Bíblia é um mito. Ok, isso é uma tautologia. É uma tautologia. A Bíblia é um mito. É uma tautologia. Se a Bíblia é mito, ponto. Todos os textos sagrados são mito. Todos, sem nenhuma exceção. Logo, o que há de tão novidade em a gente dizer que a Bíblia é um mito? Não. Sabe onde está a novidade? É você abrir cada página da Bíblia, encontrar o mito, encontrar o erro, encontrar a mentira, encontrar o engodo, e você explicar por que isso foi feito, por quem foi feito, para quem foi feito, com que intenção. Aí nós não demos só um passo. Aí a gente está a caminho. Aí a gente está em marcha. Entende? Ok. Sair da massa alienada e alucinada de tratar ingenuamente a Bíblia é um passo. Muito bom. Longe de mim considerar que era melhor estar lá na massa de gente que está iludida com o que a igreja diz
que é a Bíblia, quando o que a igreja diz que é a Bíblia não é a Bíblia. Então, ter a constatação acadêmica, científica, de que a Bíblia é constituída fundamentalmente em mito, é um avanço. Mas é como Elias, Moisés, Jesus, e o pessoal querendo fazer uma tendinha ali porque ele está gostoso. Não, não é para parar aí. Esse é o primeiro passo. É para dar o segundo. E qual é o segundo? Ter uma noção clara do que é mito na Bíblia hebraica. Porque se você for estudar mito, você vai encontrar mais de 30 definições diferentes do que é mito. Cada autor da academia define mito de um jeito. Então, nem quando você diz a Bíblia é mito, você está dizendo alguma coisa que as pessoas vão entender, porque cada um vai ouvir o que você está falando pelo conceito de mito que está na cabeça dela. Nem isso é uma informação. Então, você precisa ter uma ideia clara do que é mito na Bíblia. Você precisa ter uma ideia clara de como esses mitos eram produzidos. Você precisa ter uma ideia clara de como eles eram produzidos e usados. Senão a gente não avança, a gente fica parado, fossilizado, achando que está progredindo e não está progredindo. Não ajuda ninguém, não ajuda a humanidade. Se a gente pretende esclarecer as pessoas que querem ser esclarecidas, porque se alguém fazendo crítica da Bíblia acha que vai mudar o mundo, é um tonto. Você não muda nem a sua casa se a sua esposa não concordar com você. Conheço um monte de gente que começa a estudar a Bíblia e passa por um drama infernal, porque a caminhada dele com o seu cônjuge, dela com o marido ou dele com a esposa, não se dá para e passo. Um faz a crítica e o outro não. Instala-se o inferno. Então, nem a sua casa você consegue demover? Acha que vai demover a igreja? Não, não entre nessa briga inútil. É inútil, acredite. É inútil. Se a gente quer ajudar, vamos transformar essa constatação em informação. Explicar, mostrar, detalhar, argumentar, mas numa boa, numa tranquilidade. O sujeito que acredita na doutrina, ele confunde a doutrina da igreja dele com a Bíblia. Ele não tem nem a mínima noção que ele não sabe nada de Bíblia. Ele acha que a Bíblia, o crente que está lá na igreja, de quem eu tenho muita pena, muita pena, ele não tem a mínima ideia do que é Bíblia. Ele acha que Bíblia é o que ele aprendeu. E ele não tem a mínima ideia que o que ele aprendeu está tudo errado. Então ele não vai te escutar. Ele não vai me escutar. Eu sou um zero. Sou eu lutando contra Deus, o Espírito Santo, Jesus, Maria. Tá doido que eu vou querer concorrer com esses pesos pesados? Não. A tenda está aqui apenas falando para o vento. Porque eu lembro como foi comigo. Comigo foi assim. Se alguém tentasse fazer minha cabeça, ninguém tentou fazer minha cabeça. Uma frase aqui, outra frase ali, uma declaração num livro aqui, uma fala de um professor ali. Pronto. Nós não somos chave de nada. A gente não é especial, não. Crítico bíblico não é o iluminado, o ápice da criação. A gente não pode cair na mesma esparrela, chula e tola que os teólogos do século XIX, achando que eles eram a coroa da criação, o ápice. O universo foi criado para que chegasse o dia em que nós estivéssemos uma tolice do tamanho de um bonde. Aí vamos nós, os críticos, repetir este gesto tolo? Não. A nossa única utilidade se justifica se a gente conseguir ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas é com tranquilidade, sem violência retórica, muito menos violência física. Dar a elas as informações, porque é só o que a gente pode fazer. Elas não permitirão que a gente entre na cabeça delas, e nem eu quereria. Não quero. Eu quero que a pessoa reflita, pense, desenvolva a sua própria consciência, analise, pondere. Tá, professor, mas e se ela não tiver condições? Então não tem condições. A culpa é minha? Eu criei isso que está aí? Não tem responsabilidade nenhuma. E não tem a ingenuidade tola de achar que eu sou um mágico,
um David Copperfield, que estala os dedos e a cabeça das pessoas abre. Tá doido? Não é assim que funciona. Então, para encerrar, direi o seguinte: a tenda do necromante não é um lugar para o Ciro Flamarion Cardoso, que jogou a Bíblia fora e se recusa a lidar com ela porque ela é mito. É mito, mas eu não vou jogar a Bíblia fora. Ela está aqui. Ela é o centro da tenda do necromante. É a Bíblia e mais nada. Tudo o que eu discutir aqui, discutirei muita coisa, discutirei porque está em torno da Bíblia enquanto objeto de estudo acadêmico. A tenda do necromante não vai seguir a prática de ficar parado como um carro atolado no lamaçal, gritando que a Bíblia é mito, a Bíblia é mito, a Bíblia é mito. Não, a Bíblia é mito, mas eu não vou ficar parado gritando. Eu quero avançar e explicar o que é a Bíblia em termos históricos. Também a tenda do necromante não é o convite para que peregrinos venham cultuar de modo bultmaniano aqui na tenda. Não tem interesse nenhum em culto nenhum, de natureza nenhuma. Ontem eu assistia a live do Cláudio Bersot, no Caminhos do Imaginário, e ele dizendo ao final, né? Ele é o canal de um ateu, e muito ateu que frequenta o canal dele fica aborrecido, porque ele faz a crítica na perspectiva do ateísmo, tanto do cristianismo, mas também do esoterismo, do ocultismo. E muito ateu, ele falou, eu fiquei, mas como assim? Muito ateu é ocultista, esotérico. Como assim, gente? Que raio de ateísmo? Aí eu escrevi, ateu Nutella. Não, não tem nada de culto de nada. Não tem nada de culto aqui. Tem lugar espalhado pelo mundo inteiro o pessoal fazer culto. Vai fazer culto em outro canto. Aqui é para pesquisa crítica e mais nada. Do que, professor? Da Bíblia. Ah, então o senhor compreende a Bíblia, não compreendo a Bíblia como com nada, é mito. Igualzinho esses três grupos, Samarion, o pessoal iconoclasta e Bultmann, mito. Agora, como eu vou lidar com a Bíblia enquanto mito? Vou entendê-la. Não morro enquanto não entendê-la. E na minha Bíblia marronzinha, que eu ainda vou mostrar ela aqui um dia, você abre a página assim, aí no topo, não tem o topo de cada página? No topo de cada página tem uma oração escrita a lápis, na época em que eu era crente. Ó Deus, dá-me a entender esta página ou eu morro. Aí na outra. Cada página, cada página. A devoção foi pro ralo. A mitologia foi pro ralo. A teologia foi pro ralo. Mas a paixão por esse livro, não. Eu altero a forma de acessá-lo, de compreendê-lo e de esclarecê-lo para as pessoas. Essa é a função. Mas eu ainda, se eu posso assim me expressar, faço a oração de cada página daquela Bíblia. Dá-me a entender esta página, senão eu morro. Porque para mim, abrir isso aqui, ler e dizer isso aqui é mito, é nada. Não é que não é nada mito, não. O que eu ganhei com isso? É mito. Não vou discutir. É mito e pronto. Mas significa o quê? E significa o quê para a minha vida hoje? Que para a minha vida hoje? O que significava lá quando o cara escreveu? O que ele queria dizer com isso? Ou seja, fazer com ela a mesma coisa que eu faria se ela não fosse mito. Entender por que ela foi escrita, para que ela foi escrita e o que cada autor quis dizer quando escreveu. Numa palavra, é ler. Como a professora do ensino médio me ensinou, professora Terezinha. É ler. Ler e entender. Pela primeira vez na vida, ler e entender a Bíblia. Vou entender que é mito, mas vou entender o que significa aquele mito na época em que ele foi escrito. É a minha delícia. Se eu faço direito, sei lá. Estou fazendo aí há um tempo. As pessoas que vejam o que eu estou fazendo, analisem o que eu estou fazendo pela ótica que eu estou dizendo, porque se um confessional fundamentalista ou alguém do tipo Ciro olhar o que eu estou fazendo, é um idiota.
Agora, aceitando o meu pressuposto, veja se o que eu estou fazendo está certo. Se tiver certo, legal. Se tiver errado, desculpa, sinto muito, não era a minha intenção produzir erro, produzir engano, mentir. O que eu digo é fruto de honestidade, sinceridade, comprometimento pessoal, critério, com rigor acadêmico, mas nada disso garante que a gente acerte, né? A gente pode ser honesto, sincero, verdadeiro, rigoroso e errar. Eu não posso fazer nada a respeito disso. Pudera eu garantir que eu não erre, mas eu não posso garantir. Não posso garantir no espelho, e se eu não posso garantir ao espelho, não posso garantir a você. Se você consegue viver no mundo assim, no mundo em que alguém sabe que a Bíblia é mito, mas quer compreender ela como a sua maior paixão na leitura, sabendo que você sempre corre o risco de errar, vem para a tenda. É um lugar para gente assim. Sou desses. Tchau, tchau. Vai um gengibre quentinho para a garganta aí?